A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. E ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Bom dia, William, bom dia, Lucas, que está na gravação, e os nossos ouvintes. Nós estamos aí com o nosso programa para mais uma entrevista no dia de hoje. Antes, porém, a gente queria dar uma satisfaçãozinha, é dizer que parece que está começando a surtir efeito a nossa reunião que nós tivemos aí sobre a BR-040, né? Porque as contas aí da nossa concessionária, né, não foram aprovadas pelo TCU, né? Beleza! 1 bilhão e 500 enterrado naquilo ali. Eu quero saber, nós vamos procurar saber, nós vamos fazer perguntas, nós vamos nos reunir de novo, o terceiro setor vai se reunir de novo, porque nós queremos saber como é, aonde, como e quando, com que, a quem foi pago esse dinheiro da ama toda, né? Porque nosso dinheiro não é capim. Nós não estamos aqui para pagar impostos e deixar o nosso dinheiro voar nas asas aí de quem quer que seja indevidamente, né? Brevemente nós já vamos marcar uma nova reunião do terceiro setor. Vamos ver se desta vez a gente consegue que os nossos políticos, o nosso deputado, que inclusive não esteve presente fisicamente, mas através do seu assessor estava presente na nossa reunião, consiga dar mais algumas explicações para a gente, e também a gente consiga ver se o nosso prefeito nos recebe, porque até agora não fomos recebidos. Nós pedimos ao diretor técnico operacional da CPTrans, o Luciano Moreiro, que estava presente lá na reunião, para marcarmos uma entrevista com o prefeito, mas até agora também não foi marcado. A gente sabe que tem problemas, o prefeito não é nosso só, é da cidade. Mas de qualquer maneira, nós estamos aguardando ansiosamente um contato, porque senão nós aí já vamos partir para o outro lado, né? Vamos tomar outras providências. Muito bem, dada a satisfação aos nossos ouvintes, vamos bater um papo hoje legal aqui com o Dr. José Francisco da Silva Vieira, Dr. José Francisco, sobre a doença de Crohn e colite ulcerativa. Isso é muito importante. Nós vamos saber sobre isso. Ano passado nós fizemos uma entrevista também aqui com o Dr. José Francisco, teve uma repercussão muito grande, e vamos ver se este ano a gente consegue, nesta sexta caminhada que se aproxima, a gente juntar mais pessoas, né? Um número maior de pessoas que se interessem em ajudar na divulgação. Bom dia, doutor José Francisco. Bom dia, Paulo. É mais um prazer, mais uma vez, estar aqui no seu programa, você dando ajuda para a gente divulgar as doenças inflamatórias intestinal. É isso aí, nosso Lions Clube Petrópolis Quitandinha tem uma parceria aí com a Associação Brasileira de Doenças Ulcerativas e Colite. Ulcerativa e doença de Crohn. Puxa, é um nome grande. Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Puxa, é um nome grande, né? É um nome grande. É isso aí. É um nome grande para umas grandes doenças. Exatamente. Doutor José Francisco, como é ser médico gastroenterologista? Olha, realmente ser médico gastroenterologista é uma grande realização de todo profissional que gosta da especialidade, né? Porque nós conseguimos ajudar muitas pessoas na parte do aparelho digestivo. E hoje em dia as doenças do aparelho digestivo estão muito acentuadas, pessoas com muitos problemas, né? Pois é, eu queria lhe perguntar, será que isso é devido à vida que as pessoas estão sendo obrigadas a viver hoje em dia? O dia a dia, né? O dia a dia das pessoas, né, correndo, não tem tempo mais de fazer as coisas mais devagar, é um estresse. Pois é. A alimentação, esse fast food, isso tudo faz uma alimentação muito calórica, muito gordurosa, com pouca fibra, não seleciona bem a alimentação. Isso tudo associado ao estresse vai conduzindo à alteração na microbiota intestinal. Isso aí vai causando uma série de problemas. Exatamente.
Doutor Jorge Francisco, o que é a doença de Crohn e o que ela afeta? Nós temos, entre a doença de Crohn, está dentro da que nós chamamos de doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal é toda doença que inflama o intestino, né? Mas a gente designou como doença inflamatória intestinal duas doenças principais, que são a retocolite ulcerativa e doença de Crohn. São duas doenças que até hoje não tem cura. Tem um tratamento crônico, até porque a gente não sabe a causa ainda, por isso que não tem cura. Sabe-se que tem três fatores mais ou menos que desencadeiam a doença, que seria o fator genético, né, um gene relacionado com a doença, já descobriu vários genes relacionados com a doença. Tem o fator imunológico, né, o fator da imunidade da pessoa, e o fator ambiental, que nós estamos acabando de falar agora, o uso da alimentação irregular, o uso de muito antibiótico durante a infância, que muda a microbiota intestinal. Isso no decorrer dos anos pode ajudar a alterar a mucosa intestinal e provocando a doença inflamatória intestinal. Mas nenhum desses três fatores sozinho eles são responsáveis pela doença. Tem que ter uma integração dos três para um determinado momento abrir o quadro. Quando vai se abrir esse quadro, a gente não sabe. Isso é importante saber. Quer dizer que tem que ter as três. Deve ter mais fatores. Mas no momento não são. A gente não sabe, a gente tem ideia desses três fatores, tá? Mas claro que é uma doença multifatorial e na medida que o tempo vai passando a gente vai descobrindo mais coisas, mas no momento a gente trabalha mais ou menos com esses três pilares. Certo. Em suma, então, a doença de Crohn, ela altera o sistema imunológico, certo? Ela é uma consequência do sistema imunológico alterado, porque o próprio organismo agride o organismo. É isso que eu ia lhe perguntar, de que forma que ela agride o organismo humano? Pois é. Todo mundo, na verdade, quando tem algum processo infeccioso, o intestino fica inflamado. Isso é uma coisa até fisiológica, é uma coisa saudável. Quando tem um processo infeccioso no intestino, o intestino se inflama como proteção, né? Ele fica inflamado, que dura aí 4 horas, 24 horas, 36 horas. Depois o intestino volta ao normal. Nas pessoas que já têm um gene e para ter a doença inflamatória intestinal, esse processo inflamatório, em vez de reduzir, de sumir, ele continua, ele perpetua esse processo inflamatório. Isso aí vai desencadear a doença, causando a inflamação de todo o intestino. Perfeito. Então ela é uma doença crônica. É uma doença crônica, não tem cura. É como diabetes, como a hipertensão arterial, que não tem cura, tem tratamento, né? Até o momento não tem cura, como eu já falei, porque a gente não sabe a causa. Então, são doenças crônicas. A causa dessa doença ainda é desconhecida. É desconhecida. Seriam a soma dos fatores que fazem... a gente sabe mais ou menos que esses três fatores são responsáveis para desencadear, abrir o quadro da doença. Né? Tem pesquisa, todo ano tem pesquisa, se descobre mais genes relacionados com isso, mas até o momento ainda não se tem uma cura exata. Perfeito. Sabe-se que uma doença é uma doença urbana, não é uma doença rural. Também tem isso? Tem isso também. Interessante. Isso aí teria relacionado um pouco que ele chama com a teoria da higiene, né? É que as pessoas que ficam muito no lugar limpo, não entram em contato não brincam com a poeira, com o chão, com a terra, não criam, quando criança, não criaria anticorpo. Por isso que ele chama que é uma doença urbana e não rural. Interessante isso, muito interessante. Que exames são feitos para diagnosticar essa doença? Pois é. A doença cursa, a gente usa a colonoscopia, né? Que é um exame de endoscopia do intestino, né? Certo. Tem dois tipos de endoscopia. Endoscopia digestiva alta, que é aquela que se vê o esôfago, o estômago, e a endoscopia digestiva baixa, que é essa que a gente vê o intestino, todo o intestino grosso, que é a colonoscopia, e uma parte do intestino fino, lá do íleo terminal. E aí a gente, quando faz a colonoscopia, a gente visualiza, quando tem a doença, a gente visualiza as aftas, né, as ulcerações, o processo inflamatório, que o colo fica todo vermelho, inchado. A diverticulite não tem nada a ver com isso?
São duas doenças diferentes. Ela é uma doença inflamatória, mas ela não é uma doença autoimune. E não tem relação, são duas doenças diferentes. São duas doenças diferentes. Uma pessoa que tenha diverticulite necessariamente não terá doença de Crohn? Tem? Não necessariamente está excluída. Tem pessoas que têm as duas coisas. Sim. Além de não bastasse uma, tem as duas. Deus. Aí tem a doença de Crohn e tem a diverticulite. Mas não necessariamente nessa sequência, né? Certo. Mas pode ocorrer a doença diverticular e a doença de Crohn, a retocolite. Porque a diverticulite, sabe-se que ela é proveniente de comidas com caroço, na verdade, sementes. Né? A doença diverticular, que a gente chama, né? A diverticulite é uma complicação da doença diverticular. Existe aí uma lenda de que se não se pode comer caroço, nada disso. Semente, nada disso. Mas não tem nada comprovado cientificamente que proíba as pessoas de comer isso. Já foi feita algumas experiências e não se comprovou que o caroço, a semente, essas coisas tudo vão provocar diverticulite. Na verdade, o que provoca diverticulite são as próprias fezes passando no orifício do divertículo. Né? O que é o divertículo? O divertículo é uma herniação que ocorre na mucosa do intestino, né? E forma, deixa um hóstiozinho. As fezes passam ali e obstrui aquele hósteo. Aí aquele divertículo que fica como uma herniazinha acaba inflamando e aí provoca diverticulite. Não tem relação com a semente, com o caroço, nada disso. Os trabalhos científicos mostram isso aí. Não tem nada no momento comprovando que comendo isso aí vai ter diverticulite. É muito bom saber disso, porque eu tenho diverticulite, por isso que eu estou perguntando. Você tem divertículo. Divertículo, já tive 3 crises brabas. Você já teve diverticulite. Tá. Mas não tem relação. Pode comer o seu tomatinho, pode comer o seu jiló sem problema. O senhor está falando, vou passar a fazer. Porque eu já suspendi várias coisas por causa disso. Não. A tensão emocional pode desencadear a doença de Crohn? Na verdade, já se foi feito várias pesquisas nesse termo, né? O sistema emocional mexe com muita doença, pode ajudar, facilitar, porque mexe com a imunidade também, né? Mas ela pode exacerbar o sintoma da doença, né? E tem algumas pessoas que dizem que abriu o quadro, né? Principalmente na retocolite ulcerativa, que abriu o quadro porque teve um grande choque emocional, aí começou a sangrar, abriu o quadro nisso aí. Mas não tem uma relação assim direta de causa e efeito. Até o momento comprovada. Mas a gente acredita que deve ter porque o sistema nervoso tem uma relação muito grande com a imunidade também. Perfeito. Que medicamentos são usados no tratamento dessa doença de Crohn? Pois é. Aí a gente tem que ver... Depois nós vamos falar sobre a colite. A doença de Crohn, como eu te falei, a doença de Crohn é uma doença que não tem cura, ela pode cometer da boca até o ânus, ou seja, ela pode provocar ulcerações, né? Lesões na boca, é raro, tá? Em torno de 5%. Na boca, no esôfago, no estômago, esse comprometimento da parte alta do aparelho digestivo é muito raro, é muito pequeno essa porcentagem. O cometimento dela é mais na parte final, médio final do intestino fino, que é o ilho terminal e a válvula ileocecal. Depois a parte mais proximal do intestino grosso e a parte final do intestino grosso. E no reto, que ele pode e no ânus, que ela pode provocar uma doença chamada fístula, que é a comunicação do meio do intestino para fora. Forma uma feridinha e começa a sair pus, fezes por essa fístula, né? Então, bravo, hein? É bravo. Fica muito desconfortável para a pessoa, que a pessoa dói e fica saindo fezes, às vezes saindo pus, né? E dá um desconforto muito grande. Terrível. É horrível, é muito desagradável. E então ela forma úlceras no intestino, né? Forma úlcera, fica vermelho, sangra. E como ela é uma doença que a gente chama de uma doença transmural, que ela compromete toda a parede do intestino, ela vai provocando, com o decorrer do tempo, que a gente chama de área de estenose, que ela vai inflamando e toda vez que inflama e melhora, ela cria uma área de fibrose. Essa área de fibrose vai estreitando a luz do intestino. Aí o intestino vai fechando, vai causando uma
uma obstrução do intestino, cada vez reduz mais a luz do intestino, e as pessoas têm uma dor abdominal, têm a sensação de que a barriga está cheia, ela quer evacuar, às vezes não consegue, tem a sensação de evacuação incompleta, come, sente dor. Por quê? Porque o intestino já está fechando, já tem uma estenose da luz do intestino, aí ela tem a sensação de que está muito cheia, não consegue eliminar os gases e acaba tendo diarreia. Perfeito. Isso aí, essa é a doença do Crohn. Como ela pode cometer todo o aparelho digestivo, diferentemente da retocolite ulcerativa. O tratamento... Essas medicações têm efeitos colaterais? Sim. Como todo remédio. Até hoje eles não inventaram remédio inteligente, né? Pois é. Então, todo remédio tem seus efeitos colaterais. É que eu sempre falo para os meus pacientes, não leiam bula. Porque se ler bula, não vai tomar remédio nenhum. É verdade. Agora você falou uma coisa que é real. Se nós lêssemos todas as bulas de remédio, a gente não tomava remédio nenhum. Ele não toma remédio nenhum, porque ele toma remédio para uma coisa e vai mexer com outra. Pode mexer com outra. Então, todos esses remédios têm efeitos colaterais, claro. E a gente tem para o tratamento da retocolite ulcerativa, da doença de Crohn, a gente tem a mesalazina, que trataria quando for muito suave, né? Mas na doença de Crohn já moderada, grave, o melhor tratamento é a azotioprina, que é um imunossupressor, e atualmente tem os remédios biológicos, né? Que é derivado de proteína já humana, e é chamado aí, hoje no Brasil nós temos 4 remédios agora para tratamento chamado biológico, né? Temos aí o adalimumab, o infliximab, o vedolizumab e o certolizumab pegol. São os 4 remédios que nós temos, que são tratamento venoso, né, e subcutâneo. Sim. Esses medicamentos são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Gratuitamente? Gratuitamente, porque eles custam muito caro, né? Meu Deus. Então aí são fornecidos pelo Ministério da Saúde. A gente saber, né? É o que ajuda, né? Pois exatamente, isso que eu ia pensar. Ninguém conseguiria comprar esses remédios, né? Essa doença possui fatores genéticos? Há famílias com mais predisposição para essa doença do que outras? Sim, existe. Inclusive tem pessoas da própria... eu tenho pacientes que são irmãos, tantas vezes gêmeos, ou não são gêmeos e têm a doença. Eu tenho pacientes que são têm irmão, irmã, irmãs, irmão. Tem um fator genético, aqui que eu falei, tem um fator genético, tá? É um fator genético que alguém na família tem. Às vezes nem sabe que tem, porque não conseguiu fazer diagnóstico. Diagnosticar, né? Porque ela é muito pouco diagnosticada, porque é uma doença muito pouco conhecida, até dos próprios médicos. Às vezes a pessoa tem a doença, o sintoma da doença, e é tratado como uma gastroenterite, é tratado como uma verminose, uma síndrome do intestino irritável, e a doença vai evoluindo, e às vezes não consegue fazer o diagnóstico. Perfeito. Quais são os fatores de risco para desenvolver essa doença? Pois como a gente não sabe a causa, né, da doença, não tem assim necessariamente um fator de risco. Ela vai desenvolver se a pessoa tiver um fator genético, ou seja, se ela tiver alguém na família que já teve. Não é da alimentação, né, doutor José Francisco? Aquilo que estava falando no início, existe um fator imunológico, um ambiental que a gente chama, que está relacionado também a gente sabe que, por exemplo, fast food, essas porcarias que a gente come aí, isso daí não presta mesmo para nada. Então aí a gente já sabe mesmo. Agora, uma pessoa que tem uma alimentação normal e que aparece com um problema desse. Pois aí não seria só da alimentação, ela tem que ter o fator genético essencial. Aí, certo. Está relacionado com a imunidade também, aquilo que eu falei, que às vezes ela não pega, não tem anticorpo também, né? Aquela teoria da higiene que eu tinha te falado. Certo. Isso tudo associado, em um determinado momento, abre o quadro. Agora, quando vai abrir esse quadro, a gente não sabe. Algum fator ambiental contribui para desenvolver essa doença? Existe, né? Alimentação, né? O uso de muito remédio durante a infância, antibiótico durante a infância, né? Isso aí ajuda muito. Porque tem também. gente que toma antibiótico para qualquer coisa, né? Até para gripe, eu nunca vi. Infelizmente, as pessoas acham que o antibiótico resolve tudo. Hoje até deu uma melhorada, porque hoje só se compra um antibiótico
Com receita médica. Com gripe ainda vai lá, mas para resfriado tomar um antibiótico... Qualquer coisa, gente, a pessoa vocês estão acabando com o aparelho imunológico. Tem uma dor de cabeça, tem uma tosse, vai tomar antibiótico, não tem relação com isso, né? Não é isso. O antibiótico tem que ser bem selecionado, porque senão ele vai criar resistências. E não vai fazer mais efeito quando depois precisar. Não faz mais efeito. Tem muitos antibióticos que já nem faz mais efeito, quase não se usa muito, porque as bactérias já estão resistentes a isso. Isso é um grande problema, né? Pois é, isso realmente. A saúde pública é um problema de saúde pública muito grande. Entre homens e mulheres, a doença de Crohn é mais conhecida em alguns dos sexos? O homem é mais predisposto ou a mulher é mais predisposta? Havia uma predisposição, mas agora já está mais ou menos que 1 por 1. Equiparado. Já está mais ou menos equiparado, sabe? Não tem assim uma prevalência de um sobre o outro. É mais ou menos equivalente de 1 por 1. E a gente sabe que isso aí tem uma incidência mais ou menos aí de uma incidência de casos novos por ano, de 2 a 8 pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso tudo? Mais ou menos. No Brasil, a gente não tem uma estatística. No Brasil, a gente está formando uma estatística. A gente tem no Brasil... um percentual alto já, né? A gente tem baseado mais ou menos aí dos Estados Unidos e da Europa. No Brasil, a gente tem aqui o GDIB, né? Que é o Grupo de Estudo de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, que agrega todos os estudiosos, os médicos que tratam de doença inflamatória intestinal. Então, está se formando, fazendo esse banco de dados para a gente ter a nossa realidade, né? Que cada país tem a sua realidade. Lógico. Hoje essa doença é mais comum. Aumentou o número de doentes ou o diagnóstico tornou-se mais preciso? Não, no mundo inteiro tem aumentado o número de doentes. As duas coisas, né? Aumentou o número de doentes e aumentou-se o diagnóstico. Porque na medida que a gente vai divulgando, falando mais da doença, as pessoas começam a pensar mais na doença, aí se começa a fazer mais diagnóstico. Mas não é só isso, não. Realmente tem se observado em trabalhos científicos que aumentou realmente o número da doença, né? Perfeito. E é uma doença ainda muito pouco conhecida, né? Até porque a gente faz essa campanha justamente para divulgar a doença. Se você chegar na rua e perguntar a alguém, você sabe o que é doença de Crohn? Você sabe o que nunca ouviram falar? Nunca ouviu. O que é isso? Nunca ouviu falar. Então a finalidade é essa. A gente precisa divulgar justamente. Divulgar a doença para você saber que existe a doença. Isso. Até porque às vezes as pessoas, da doença de Crohn, principalmente, às vezes a pessoa tem uma diarreia, tem uma dorzinha abdominal, aí acaba tomando remédio, atribui alguma coisa que comeu, aí passa, porque vai aquela coisa crônica, até abrir um quadro agudo. Então eu acho que esse é um sintoma crônico assim, tem que se pensar na doença. Agora ela não é transmissível não, né? Não é uma doença infecciosa. Não é infecciosa. Não, sem problema, não tem nada de chegar perto da pessoa, cumprimentar a pessoa, ficar perto da pessoa. Porque... beber água... No copo. No copo, bebeu. Não tem... Não é assim que se pega. Não, de maneira nenhuma. Não é uma doença contagiosa, tá? Perfeito. Podem ficar despreocupados que não tem nada disso. Perfeito. Então vamos fazer um intervalozinho e já voltamos já para o segundo bloco do nosso programa. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos de volta com o nosso segundo bloco, entrevistando o Dr. José Francisco da Silva Vieira sobre a doença de Crohn e a retocolite, né? Tem uma ouvinte que ligou aí, né, ô Lucas? Ela perguntou que ela tem diverticulite e ela toma um remédio chamado mesalazina. E ela pergunta se tem cura. Doutor José Francisco, qual é o nome da cliente? Ela disse o nome? Maria do Samã. Pois é, Maria, olha só. Marina, perdão. Você tem uma doença chamada doença diverticular do colo, doença diverticular colônica. Quem tem a doença diverticular colônica pode
e algumas vezes, em algum momento, fazer uma complicação da doença chamada diverticulite. A diverticulite tem que ser tratada com antibiótico e às vezes necessária internação para fazer isso. Uma vez resolvido esse problema do processo inflamatório, que é a diverticulite, você vai ficar normal. Aí, geralmente, hoje em dia, tem se usado a mesalazina, que é um anti-inflamatório tópico. Ele tem ação local, não é uma ação sistêmica, para diminuir o processo inflamatório ali do divertículo. Usa-se mais como prevenção. A doença diverticular é uma doença que são hérniazinhas, né, que se formam no intestino, são várias, né? Está relacionada com a falta, com a baixa ingesta de fibra, com constipação intestinal, constipação intestinal crônica. Tem um fator familiar também um pouco envolvido nisso aí. Às vezes, o próprio relaxamento da musculatura da parede do intestino, favorecendo o aparecimento dessa hérniazinha. Isso não tem cura. A cura para isso aí seria, dependendo dos episódios, cirúrgico, retirar toda essa parte de comprometimento aí onde está o divertículo. Agora, se você tem diarreia, ela pode até às vezes provocar uma diarreia, mas aí tem que se afastar outras doenças, outras causas que podem estar provocando a diarreia também, né? Mas nada para você ficar preocupado que essa doença não vira câncer. Ótimo, menos mal. Bom, voltando ao nosso papo, doutor José Francisco, tem alguma idade em que a doença de Crohn pode se manifestar ou independe da idade? Sim. Ela é mais comum, até a gente fala que a doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn, é um problema de saúde pública, né? Porque ela compromete, geralmente na faixa de 12, até o pico, né, de incidência, é na faixa de 12 a 14 anos, até os 30, 40 anos, quando a pessoa está na sua fase mais produtiva, trabalhando, estudando, né? E isso aí a pessoa começa a ter dor abdominal, diarreia, indo 5, 6 vezes ao banheiro, com febre, dor, isso afasta a pessoa do trabalho. Então, mais ou menos nessa faixa. E tem um pico acima de 60 anos, pacientes com 60 anos, 70 anos, às vezes abre o quadro nessa faixa etária. E tem crianças, né, também. Nos Estados Unidos, hoje tem estatística mais ou menos 150 mil crianças nos Estados Unidos estão com a doença. Aqui no Brasil, a gente vê muita criança também, apesar de eu não ser pediatra, mas nos eventos que a gente vai, a gente vê muitas crianças também já tendo que ser submetidas à cirurgia. Então a faixa mais comum é nessa, de 12 anos a 40 anos. Certo. A diarreia que essa doença provoca desnutre a pessoa que é portadora, né? Exatamente. Por quê? Há um processo inflamatório, né, pelas ulcerações, né, as úlceras que se formam, né, mais ou menos como aquela afta que tem na boca, né, só que às vezes um processo maior, fica inflamado, fica vermelho, sangra. E na medida que vai perdendo sangue, ela começa, junto com o sangue, vai perdendo as proteínas, vai perdendo sais minerais, vai desidratando e ela vai deixando de absorver os nutrientes e acaba ficando desnutrida, né? Como é que a pessoa que é portadora dessa doença deve levar o seu estilo de vida? Pois a primeira coisa é tratar. Tem que tratar a doença, não pode abandonar o tratamento. Tem algumas pessoas que começam a usar os remédios, começam a usar a medicação, melhora o sintoma. Aí para. Exatamente. Esse é o grande problema. Melhora a dor, melhora a diarreia, ela melhora, porque ela tem manifestação, também chamada manifestação extraintestinal, né? Quer dizer, a manifestação fora do intestino, como dores articulares, artralgia, ela acaba achando que está com artrite, né? Que tem artrite, que não é reumático, mas é uma artrite. Tem afta, tem problema nos olhos, uveíte, episclerite também, que são manifestações intestinal. E a pessoa melhora disso e acha que está boa, aí para de tomar o remédio, aí complica mais a doença. Brasileira, então, que adora até também tomar remédio aí ela, sem receita comendo, e para. Ela estando bem, estando assintomática, que a gente fala em remissão, ela vai comer, vai ter uma alimentação normal. Como todo mundo, ela deve evitar as coisas que não fazem bem, o fast food, as gorduras, frituras, esses alimentos assim, né? Dá preferência por um alimento mais saudável, que é bom para todo mundo, não é só para quem tem a doença. Doutor Zé Francisco, agora vamos partir para outra doença. O que é colite ulcerativa?
É a retocolite? É a retocolite. Chama colite ulcerativa porque ela compromete somente o colo, diferente da doença de Crohn, que pode cometer da boca até um ânus. E a colite ulcerativa, ela só compromete o intestino grosso, que é o colo. A doença de Crohn compromete o colo e o intestino delgado. A colite ulcerativa só compromete o colo, perfeito, que é o intestino grosso, por isso ela chama retocolite daí a ulcerativa. diferença entre as duas doenças. E ela começa geralmente num reto. O processo inflamatório começa no reto. É o contrário. Ele começa no reto, lá na parte final do intestino, né, no reto. Ele chama retocolite ulcerativa. E ela pode se estender para todo o colo. Tá? Ela é uma doença diferente da doença de Crohn. Pois eu queria lhe perguntar, ela pode ser confundida com a doença de Crohn ou ela se difere em quê? Pois aí tem a seguinte dúvida. Às vezes, como ela só compromete o colo, se não tiver comprometimento, quando tem o comprometimento do colo e do intestino delgado, a gente sabe que é doença de Crohn. Mas às vezes, quando o comprometimento está só no colo, pode às vezes ficar meio em dúvida e ficar Crohn, retocolite, às vezes tem essa diferença. Fica difícil de fazer essa diferença. Mesmo. Mas ela tem uma diferença da doença de Crohn, que ela não compromete toda a musculatura, todo o aparelho do intestino. Certo. Ela compromete uma camada mais superficial. Como é que evolui a colite ulcerativa e quais são os principais sintomas dessa doença? Como a doença de Crohn, ela também vai produzir úlceras e processo inflamatório. Então vai dar dor abdominal, vai dar diarreia com sangue, vai dar pus, aquela diarreia muco-sanguinolenta. A pessoa tem aquela sensação de evacuação urgente, né? E aí vai pro banheiro, sangra, dói. Nós estamos falando tanto em diarreia, não é aquela diarreia comum que você comeu às vezes uma carne de porco mais gordurosa, não é essa doença, não é isso que tem essa doença, não é por aí. Não é por aí. É a diarreia constante, não é isso? Quem tem a doença, ela tem uma diarreia, vai 5 vezes ao banheiro, 7 vezes, 10 dias ao banheiro. Agora, a doença, é importante frisar isso, que a doença às vezes começa com episódios esporádicos de diarreia. Certo. Tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. Às vezes pode sair um pouquinho de sangue, às vezes não, mas tem uma diarreia acompanhada de uma dor abdominal. A pessoa atribui isso a alguma coisa que comeu, aí acaba tomando um remédio, para dor, remédio para diarreia, acaba fazendo uma dieta e não vai procurar o médico. Esse episódio vai se repetindo várias vezes. E isso retarda o diagnóstico. Então é por isso que a gente faz essas campanhas para as pessoas alertar as pessoas, justamente. Quando tem esses episódios de diarreia, não se automedicar. Porque todas as pessoas estão sujeitas a uma diarreia, né? Nem toda diarreia uma diarreia comum não é a colite ulcerativa. Não, nem toda diarreia é uma doença inflamatória intestinal. Ou seja, não é doença de Crohn nem colite ulcerativa. Mas a dúvida, procure um médico. Não se automedique. Exatamente. Para doença nenhuma, para sintoma nenhum, vai procurar seu médico. Exatamente. Porque às vezes a pessoa está pensando que é uma coisa e a outra. Então realmente acaba complicando e retardando o diagnóstico. Exatamente. Você disse que para a doença de Crohn não tem cura. Há cura para a colite ulcerativa? Não. É a mesma situação. É a mesma situação. Não tem uma cura para a retocolite ulcerativa. E o tratamento para a colite ulcerativa é? É mais ou menos parecido com o da doença de Crohn. Você teria a mesalazina, a sulfasalazina, a azotiopina. Remédios também injetáveis. Você tem os comprimidos, né? Tem também. Tem um comprimido e tem os remédios injetáveis subcutâneos, né? Os venosos subcutâneos, é o mesmo tipo de tratamento, né? E aí a retocolite ulcerativa às vezes é necessário retirar todo o cólon. Aí a pessoa às vezes fica com aquela ileostomia, né, que é a bolsinha definitiva, ou pode fazer uma bolsa ilioretal também, né? Que terror. Bravo. Isso quando não se cuida, no caso grave, cada doença, né? E a retocolite ulcerativa tem que ser cuidada, né? Porque depois de 10 anos tem que se fazer colonoscopia a cada 1 ano ou 2 anos, porque ela pode evoluir para câncer. É isso que eu ia lhe perguntar já.
Doutor José Francisco, os portadores de doença de Crohn e de colite ulcerativa conseguem ter uma vida normal, mesmo tomando os remédios ou as drogas para tratamento dessas doenças? Sim, levam uma vida, depois que se faz diagnóstico, começa a usar o medicamento, vai levar uma vida normal, desde que mantenha a medicação certa, né? Tomando o remédio direitinho, não deixando de tomar o remédio. Como todo mundo, às vezes pode ter, como ele já tem um processo inflamatório às vezes, no intestino, pode ter um pouco, às vezes, um pouquinho mais de diarreia, né? Mas, até pelo processo inflamatório no intestino, pode ter um pouquinho, às vezes, um pouquinho mais de diarreia, mas vai levar uma vida normal. A cirurgia seria recomendada para o tratamento de ambas as doenças? É isso que eu estava falando. A cirurgia pode curar? Não. Não cura. Não cura. A cirurgia trata... Mas, quando necessária, tem que ser feita? Tem que ser feita. A cirurgia trata a complicação da doença. Por exemplo, na doença de Crohn, como eu tinha te falado, que é aquela área que vai estenosando, inflamando e fechando, que pode causar obstrução. Então, quando faz a cirurgia na doença de Crohn, vai se tirar aquele pedaço que está estenosado, está fechado, está atrapalhando a passagem ali do intestino. Aí se corta ali e faz a anastomose, ou seja, emenda uma parte com a outra. Certo. Então se tira a complicação da doença, não é cura da doença. Né? E na retocolite ulcerativa, a cirurgia, quando se faz cirurgia, é para se tirar o colo todo. É porque a pessoa fez uma colite fulminante. Aí é porque realmente já não tem mais jeito. Né? Tá? Aí tira o colo todo o intestino grosso. Mas a cirurgia, geralmente, a cirurgia não é curativa, ela só é para tratar a complicação, só vai retirar o processo de complicação. De complicação. O processo maior, digamos assim, né? Existem outras doenças que também acometem os intestinos. Elas são bem diferenciadas da doença de Crohn e da colite ulcerativa? Sim, aí a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Você tem a colite microscópica, a colite microscópica, que é a colite colágena, a colite linfocítica, que são doenças que cursam com diarreia crônica também. E se faz a colonoscopia, não tem assim uma alteração visível, né, na coluna. Aí só se faz o diagnóstico através de biópsias. Mas ela não tem evolução da doença de Crohn nem da retocolite ulcerativa. Tem que fazer diagnóstico diferencial com câncer, com a doença de vestibular. Essas doenças podem evoluir para tumores malignos? A retocolite mais do que a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa, ela tem uma tendência maior de evoluir para câncer, né? Por isso que a gente tem que estar fazendo a vigilância, depois, principalmente... A colite ulcerativa ou retocolite? Colite essa que tem mais tendência. Mais tendência, tá? Uhum. E até porque ela realmente comete o colo só. Então, depois de 10 anos tem que estar se fazendo o controle, né? Com a colonoscopia, fazendo biópsia, para ver se não vai ter displasia, que é a mudança da célula, né? Uhum. Que aí, para poder controlar, porque se começar a ter displasia de alto grau, aí acaba tendo que evoluir para cirurgia, para retirada do colo, para não virar um câncer. Certo. Doutor Zé Francisco, dia 27 de maio, sábado próximo, haverá a 6ª caminhada da doença de Crohn e colite ulcerativa pela Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, em nossa cidade, a partir das 13h30, é isso? Isso, exato. Na Praça da Liberdade. Qual a intenção ou objetivo dessa caminhada? Pois é. A gente criou aí o Maio Roxo, que ano passado foi criado... Eu já estou de roxo sem saber, tá vendo? Olha só. Você já está no Maio Roxo, já vestiu a camisa, né? Mais uma vez. Ano passado foi criado foi criado a cor roxa para representar a doença inflamatória intestinal. Isso foi criado lá na Europa e fez aqui, então no Brasil a gente aderiu também o Maio Roxo. E dia 19 de maio é o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal, da doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Foi anteontem, né? Foi anteontem. Hoje é 20. Não, foi ontem. Foi ontem. Hoje é 20. Foi ontem o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal. E a gente vai fazer a nossa comemoração aqui dia 27. Certo. E a finalidade da criação dessa cor roxa, disso aí, é para divulgar a doença, porque é uma doença ainda muito pouco conhecida. Ela está se tornando constante, mas é muito pouco conhecida da população e até de alguns próprios médicos que não sabem
os sintomas. Então a finalidade disso é divulgar a doença, mostrar para as pessoas que a doença existe, o que é a doença, quais os sintomas da doença, alertar a população para as doenças. Então não é só uma simples caminhada. Não é assim. A caminhada é boa que ajuda. Ela vai divulgar. A caminhada é boa que ajuda as pessoas. Lógico, né? Mas a finalidade da caminhada é divulgar a doença. É para saber que existe a doença, né? Que para todo mundo tomarem consciência de que existe a doença e procurar o médico. Procurar né? o médico, saber o sintoma da doença, como é o sintoma da doença, a gente distribui folder, a gente fala, para poder as pessoas saberem e dentro desse sintoma procurar o médico para se prevenir. Que se começar a tratar mais cedo, a possibilidade da complicação da doença reduz mais, né? E se tem um tratamento mais cedo é muito melhor. Perfeito. E o que vai acontecer nesta caminhada? Vai só caminhar? Não, vai ter uma distribuição de camisa. Pois é, a gente tem a distribuição da camisa, né? Camisa roxa, como essa aqui que eu estou vestindo, né? Bonita. A gente vai fazer a caminhada saindo da Praça da Liberdade às 13h30, passando pela Quelia, pela Rua da Imperatriz, a Rua do Imperador, subindo Nelson Saep, terminando na Praça da Liberdade outra vez. E aí vai ter a apresentação, como sempre, do Coral do Remi, que já está com a gente há bastante tempo. Tá legal, olha só. O maestro Leonardo está dando apoio sempre pra gente aí. E aí a gente tem o coral faz a apresentação e a gente tem sorteio de brindes. Opa, isso é bom. Aí fica muito sorteio bom. de brindes, a turma corre logo, né? Vai todo mundo, todo mundo quer. Isso aí, o laboratório de correr sempre nos Pois prestigia. Quem são os apoiadores dessa caminhada aí? Pois é. A gente tem aqui, em termos de local, né? A gente tem tem o laboratório de Correios, tem a loja de móveis, tem a prefeitura que está ajudando a gente também, né? Tem o laboratório aí, a ABV, a Takeda, a Janssen, esse laboratório farmacêutico, a Farmácia Galante agora que está dando um grande apoio para a gente também. Inclusive hoje, agora, exatamente nesse momento, estamos ali na Praça da Liberdade, da Praça Dom Pedro, fazendo a divulgação né? distribuição de folder, e tem uma barraca da Galante ali que está fazendo, quem quiser ir lá, medir a pressão, fazer a glicemia capilar, aquele testezinho no dedo, né, que faz um furinho no dedo, para ver como é que está a glicemia, como é que está o açúcar no sangue. Está lá, é só passar lá gratuitamente, que vai estar lá sabendo como está o açúcar, como está a pressão. A gente está ali na Praça da Liberdade. Praça Dom Pedro. A Praça da Liberdade vai ser a sexta caminhada. Vai ser a sexta caminhada. Agora a gente está na Praça Dom Pedro. Vamos lá, todo mundo. Sorteio de brindes. Tem uma porção de coisas. Tem a apresentação do Coral do Remi, né? Então vamos lá, todo mundo juntar e pegar essas informações e até de repente bater um papo com o Dr. José Francisco, que ele pode esclarecer às vezes alguma dúvida que a pessoa tenha, se a pessoa é ou não é portadora. A gente tem lá uma nutricionista, tem a psicóloga, né? A gente tem uma nutricionista no grupo que cuida da parte nutricional. A gente também conseguiu um convênio com o CP, que a Universidade Católica de Petrópolis, lá com o departamento da psicologia, tem lá uma psicóloga, a doutora Josiane, que cuida só dos pacientes que têm retocolite ulcerativa e doença de Crohn, um ambulatório de psicoterapia voltado para esses pacientes que têm esses dois tipos de doença. É um evento assim muito grande, que no Brasil me parece que só tem duas ou três cidades que tem esse tipo de atendimento psicoterápico. Somos os privilegiados. Somos privilegiados, felizmente. A UCP está ajudando muita gente nessa parte. Tá nos fornecendo esse ambulatório. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue atingir a grande massa e os nossos objetivos são alcançados. Com certeza, isso aí é o objetivo até da doença, da caminhada, é divulgar e alertar as autoridades, como eu disse, que essa doença é uma doença de saúde pública, né? É uma doença de saúde pública, porque afasta o paciente do trabalho. O governo tem um gasto muito grande com o paciente que fica afastado do trabalho. Lógico. Né? Ele se afasta do trabalho, se ausenta do trabalho, o governo tem que manter isso. Cria prejuízos. Prejuízo. Então, por isso que a gente faz a caminhada também para alertar as autoridades
que existe a doença que necessita do remédio. Não pode faltar remédio, tem que ter os remédios. Infelizmente aqui está faltando remédio. É isso que eu ia lhe perguntar. E esse acesso aos remédios em Petrópolis, como é que está? Pois é. Quem fornece esse remédio é o Ministério da Saúde, que repassa para a Secretaria de Saúde do Estado. O Estado compra esses remédios também. Só que está faltando remédio. Falou que o Estado compra, nós estamos ferrados. Pois é. Não está havendo medicamento, né? Está faltando a mesalazina, a sulfasalazina e a azathiopina. Felizmente, os remédios biológicos estão tendo. Mas esses outros remédios, a mesalazina, a sulfasalazina e a azathiopina, não está tendo. As pessoas estão tendo uma grande dificuldade para conseguir isso. Tem algumas pessoas que podem comprar, tem outras que não podem. O que acontece? A pessoa vai entrar em atividade da doença, vai complicar. Exatamente. E fica muito difícil. Mas dependendo da Secretaria de Estado aqui do nosso Estado, nós estamos perdidos. O Estado repassa essa medicação para a Prefeitura, né? Uma vez a culpa não é da Prefeitura. Não é da Prefeitura. Deixar isso bem claro. É bem claro que a culpa... As pessoas têm mania de deturpar o que a gente fala. Pois é, a culpa não é da Prefeitura. Vamos deixar isso bem claro. A culpa não é da Prefeitura. Isso já está faltando desde outubro do ano passado. Pois é. Setembro, outubro. Então a culpa não é da Prefeitura. A Prefeitura só repassa... É da Secretaria de Saúde do Estado, que tem a obrigação de comprar o remédio. Exatamente. Mas se a gente for depender desse Estado do Rio, nós estamos perdidos, doutor Zé Francisco. Infelizmente, a coisa está feia. Em todos os sentidos. É muito difícil. Nós vamos torcer para melhorar, né? E vamos continuar cobrando. Porque a gente tem que cobrar das autoridades aquilo que elas têm por obrigação de dar à população, né? Que é pelo menos a assistência dos remédios, né? Fica muito mais barato para o Estado fornecer o medicamento do que sustentar a pessoa em casa, né? Em casa. É muito mais barato. É a menor dúvida. Até porque também melhora a qualidade de vida do paciente, né? É lógico. A pessoa se sentir um inútil é uma coisa horrorosa. É terrível isso. Entra em depressão porque se afasta do meio social. É lógico. Do trabalho, do meio social, isso aí é muito horrível. Perfeito. Doutor Zé Francisco, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de deixar os nossos microfones para a sua despedida e o seu convite, e reiterar aí o convite para a caminhada, por favor. Então eu queria convidar a todos que estão nos ouvindo, que no dia 27 de maio, às 13h30, estaremos nos concentrando na Praça da Liberdade para fazer a nossa 6ª caminhada para a Coriticom. Então gostaria que todos pudessem participar, que é muito importante a presença de todos para ajudar a divulgar a doença. E vamos lá que tem brinde, gente. E tem brinde, tem sorteio. Tem a apresentação do coral do RMI. Tá? E mais uma vez, eu venho agradecer você por mais uma vez estar dando essa oportunidade da gente estar aqui no seu programa para poder divulgar a doença, divulgar a nossa caminhada. É muito importante para a gente. Eu agradeço em meu nome e em nome de todos os pacientes portadores da doença. Nós do Lions temos a obrigação de divulgar, de fazer esse tipo de divulgação, de realmente colaborar para o bem-estar e a saúde da nossa comunidade, né? A gente se sente realmente parceiros nesse sentido de estar colaborando desta forma. Pode ser às vezes uma forma pequena, mas é uma forma que a gente consegue também levar aos nossos ouvintes e convidá-los também para participar dessa caminhada. Vamos lá, gente, vamos lá, porque é importante na divulgação dessas doenças, né, que realmente podem levar a um quadro clínico sério, né? Queremos agradecer a presença do Dr. Zé Francisco, que se predispôs a vir aqui neste sábado para nos dar essa entrevista, aos nossos ouvintes que entraram em contato conosco aqui para informações também, a Marilene e a Norinda que estão na escuta, a Marina que fez a pergunta aí também, né? Agradecer a todos e desejar um bom final de semana. Sábado que vem estaremos lá na caminhada, na Praça da Liberdade, às 13h30. Vamos lá, gente. Vamos lá ganhar o brinde, hein? Vamos lá, pelo menos, se não quer caminhar, pelo menos para ganhar o brinde, né? Já é uma grande coisa que vai fazer. Tem uma camisa bonita, essa camisa roxa aí é bonita, ora, qualquer um quer, né? Obrigado aí. É grátis. E é de graça, pois vai dar a camisa de graça, gente, pelo amor de Deus. Sem nem que seja para apanhar a camisa lá, vai lá para dar uma caminhadinha, faz bem, exercita os músculos aí no frio. Obrigado ao William na técnica, ao Lucas
Fiquem agora com o Plantão Imperial, e depois com o Joenes, lógico, nosso amigo aí Joenes, e depois com Roberto e amigos, com o Jorge Luiz, a voz da Serra, né? E a todos um bom final de semana. Vamos torcer, pedir papai do céu para parar um pouquinho essa chuva, né, Lucas? Está chato pra diabo, né? Mas tá chatinha essa chuva, né? É uma coisa chata. E a gente sabe que vem não quer chuva não, hein, São Pedro? Segura aí para ter aquela caminhada legal. Legal. Bom fim de semana a todos. Fui.